Bom dia, mulheres curadas, a paz do Senhor. Alcione com vocês para mais um devocional. Esse tema que o Senhor nos entregou, famílias aos pés de Jesus. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 46, que diz o seguinte, vamos lá? Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado algo em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, cujo filho estava doente. Quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial o implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus. Seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar, e eles responderam: ontem à tarde, a 1 hora, a febre subitamente desapareceu. Então o homem percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Minhas amadas mulheres curadas, nós estamos falando sobre família aos pés de Jesus. E esse texto aqui, ele fala de um oficial do rei, da cidade de Cafarnaum. E Jesus estava na Galileia. Mas aquele homem ouviu falar dos milagres que Jesus havia feito também nas bodas de Caná, naquele casamento. Esse foi o primeiro milagre que Jesus havia feito naquele lugar. E aquele homem ouviu falar do que Jesus estava fazendo. E o seu filho estava enfermo, à beira da morte. E aquele homem correu atrás de Jesus. Foi até o encontro de Jesus na Galileia. Saiu de Cafarnaum e foi até a Galileia, onde Jesus estava, em busca de socorro. E aí eu faço a pergunta: o que você tem feito para correr atrás de Jesus? Você tem corrido atrás de Jesus em busca de milagre? Você tem ido ao encontro de Jesus para orar, para interceder por seu filho, por sua família? Jesus, ele viu aquele homem e aquele homem suplicou a Jesus que fosse até a sua casa, que fosse até Cafarnaum para curar o seu filho. E Jesus aquele falou, exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. Aquilo que estava acontecendo na casa daquele oficial, a doença daquele menino, não era para a morte. É para que todos vejam os sinais e as maravilhas e creiam em Jesus. Muitos precisam ver os sinais e as maravilhas, precisam ouvir do que Jesus está fazendo, para que possam crer. Então, minha amada mulher, o que o Senhor nos diz aqui para nós, que nós precisamos falar do que Jesus tem feito nas nossas vidas. Nós precisamos falar para a nossa família, para as pessoas que estão perto de nós, dos sinais e das maravilhas que Ele já tem feito, do que Jesus já tem feito nas nossas vidas, na sua vida, mulher. Aquele homem, ele não estava entendendo quando Jesus falou: jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. E aí ele suplica, implora a Jesus: vem, Jesus, por favor, meu filho está morrendo, antes que ele morra. Jesus olha para aquele homem e disse: volte, seu filho
viverá. Minhas amadas, esse homem estava em aflição. Aquele homem estava ali vendo seu filho morrer. Ele foi em busca de Jesus. E Jesus diz uma palavra: volte. Volte para casa, seu filho viverá. E naquele instante, o homem creu nas palavras de Jesus e voltou para casa. Minha amada, imagina o coração daquele homem. Mas quando ele ouviu aquela palavra que Jesus havia dito, volte, seu filho viverá, ele creu, ele se agarrou àquela palavra. E o que o Senhor diz aqui para nós? Que a palavra de Jesus há poder. Há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus cura. O nome de Jesus liberta. O nome de Jesus salva. Então que nós possamos, ó Deus, minhas amadas, orar no nome de Jesus, crer nessa palavra que liberta. E esse homem acreditou. E quando ele estava voltando lá no caminho para sua casa, os seus servos vêm de encontro a ele e diz a notícia que seu filho está bem, que seu filho estava vivo. E ele pergunta: qual mais ou menos foi a hora que o meu filho melhorou? E aí eles respondem: há 1 hora a febre subitamente desapareceu. Então aquele homem ali, ele percebeu que foi justamente na hora que Jesus liberou a palavra: seu filho viverá. E ali o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Porque o oficial contou, o oficial falou que um homem, que Jesus havia dito que aquele que voltasse, que seu filho estava vivo, que ele viverá. Então, minhas amadas, o que o Senhor está falando aqui para nós? Que nós precisamos crer naquilo que o Senhor fala conosco através da sua palavra. Que nós precisamos apegar a essa palavra que cura, essa palavra que liberta. Porque Jesus é o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Senhor. Então, minha amada, que você possa crer, que você possa decretar na sua casa, na sua família, que todos da sua casa irão crer em Jesus. Se o seu marido hoje não acredita em Jesus, se o seu filho hoje não conhece a Cristo, decrete essa palavra todos os dias, leia essa palavra, fale essa palavra todos os dias dentro da sua casa. Ministre essa palavra que cura, que liberta, porque todos daquela casa creram. O oficial também creu e todos da sua casa creram em Jesus. Então, minha amada, continue crendo, continue intercedendo, continue lançando a palavra. É a palavra de Jesus que cura e que liberta. O Senhor deu uma palavra, Jesus lançou uma palavra. Volte, seu filho viverá. E aquele homem que agarrou essa palavra. Então se agarre à palavra de Jesus. O que Jesus tem falado para você. O que a palavra tem falado para você. Quando você vai para o secreto, quando você lê a Bíblia. O que o Senhor tem falado para ti. Então tome posse daquilo que Ele já falou para você. Porque o Senhor irá salvar toda a tua família. Amém? Vamos orar? Pai amado, Deus, obrigada pela tua palavra. Essa palavra que cura, essa palavra que liberta, essa palavra que salva. Essa palavra, Senhor Deus, que é libertadora. Pai, a tua palavra, Senhor Deus, é cura para as nossas vidas. Pai, nesta manhã, Senhor Deus, mais uma semana que está iniciando, Pai. Nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. O Senhor nos deu a tua palavra, Senhor Deus, para que nós possamos caminhar em cima delas, por elas, Senhor Deus. Essa mulher, que essa pessoa que vai ouvir esse devocional, possa crer na palavra que está sendo ministrada, na palavra que está sendo lançada. Que nós possamos voltar e olhar para o Senhor todos os dias. Que nós possamos voltar e olhar para o Senhor,
Voltar, Senhor Deus, muitas vezes significa o medo, a insegurança, aquilo que nos aprisiona, Senhor Deus, mas que nós possamos olhar para o Senhor, crer nessa palavra que liberta e aos teus pés, Senhor Deus, e suplicar ao Senhor por cura, por libertação, por transformação na nossa família, na nossa casa, Senhor Deus, e crer que o Senhor está dizendo: o seu filho viverá. Volte, olhe para Jesus nesta tarde, nessa manhã. Olhe para Jesus, mulher. Senhor Deus, que nós possamos olhar para Ti todo o tempo e nos lançar aos Teus pés. Obrigada pela Tua palavra, Senhor Deus. Fica conosco, penetra no nosso coração, que essa palavra venha entrar nos corações de cada um, Senhor Deus, e venha fazer morada. Venha, Deus, aumentar a fé das Tuas filhas, dos Teus filhos que vão ouvir essa mensagem. É assim que eu oro e já te agradecendo, Pai, pelos milagres que o Senhor já tem feito em nossas famílias, os milagres que o Senhor ainda vai fazer nas nossas famílias. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.